O milionário, surpreso ao deixar cofre aberto para a mendiga negra e sua reação inesperada. No meio da noite, na gigantesca mansão de Edgar Ribeiro, o mistério tomou conta de cada corredor luxuoso. Dizem que o milionário, conhecido pelo seu jeito fechado e desconfiado, teria deixado o cofre aberto, não por descuido qualquer, mas para uma mendiga negra que apareceu do nada em sua porta, com os olhos cheios de uma mistura estranha de medo e desafio. A notícia correu rápida, sussurrada entre os empregados do bairro que não acreditavam no que seus ouvidos captavam. Será que Edgar, o homem isolado que mal fala com sua própria família, tinha mesmo um gesto de confiança tão inesperado? Ou haveria algo mais obscuro por trás disso? Camila, a jovem que chegou à mansão pouco depois do diagnóstico desesperador da mãe, era essa mendiga, apenas para os olhos dos outros. Na verdade, ela buscava ali uma chance de sustentar sua mãe doente, enfrentando olhares cortantes, sussurros desconfiados e o... Camila sentiu a garganta apertar, as mãos tremendo, o rosto queimando com a injustiça. O relógio, uma peça delicada e antiga, desaparecera misteriosamente. E claro, todos os olhos pousaram nela. Havia nos corredores um frio cortante, um medo palpável que a esmagava. Quando Edgar, desconfiado e triste, anunciou a demissão de Camila, o mundo dela desabou ao som seco do seu nome sendo ligado à palavra roubo. A casa que ela mal conseguira se equilibrar dentro agora se fechava em sua cara. O nó no peito era forte demais para ignorar. Ela questionava tudo: sua honra, a confiança, o que restaria da força que ela ainda tinha para carregar o peso da sua família. Mas nem tudo estava perdido. À noite, quando Edgar revisitou as câmeras de segurança, um silêncio deu lugar a revelações. A imagem mostrava uma trama muito maior, o verdadeiro rosto de Lúcia, manipulando e armando contra Camila. A raiva e o arrependimento rasgaram o peito do milionário. Ele não perdeu tempo. Correu até a casa da jovem para pedir desculpas. Mas trouxe algo que mudaria tudo. A revelação chocante. Ele era o pai biológico de Camila. Um segredo guardado pela mãe dela, trancado com dores e medos antigos, agora exposto diante do inevitável. O teste de DNA, colocado entre as mãos de Camila, provocou uma tempestade brutal dentro dela. Era a confirmação de um passado que ela nunca soubera. A confusão, a mágoa e uma pontada de esperança se misturavam, deixando seu coração num turbilhão inquietante. Ao colocar o exame dentro de um porta-retrato, ao lado da foto da mãe, Camila sentiu o mundo se abrir. Mas ainda faltava decidir. Como lidar com essa verdade que invadiu sua vida? Deveria abrir seu coração para Edgar? Ou a ferida ainda era profunda demais? O silêncio na casa parecia gritar perguntas sem respostas. E a noite ficou densa, cheia de angústia e possibilidades. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Camila estava absorta em suas emoções, ainda tentando processar a revelação do teste de DNA que confirmava o que parecia um sonho distante. A casa estava envolta em um silêncio pesado, mas o que ela realmente queria era um pouco de paz, um canto para colocar seus pensamentos em ordem. Porém, a verdade que agora pulsava em seu coração como um tambor ensurdecedor não dava trégua. Enquanto isso, Edgar, em sua mansão, se sentia mais perdido do que nunca. A descoberta o havia deixado agitado e em conflito,
tentando entender como poderia ter perdido a filha por tanto tempo sem saber. Mas havia algo mais. Um segredo ainda mais profundo, escondido atrás das paredes da sua opulenta residência. Uma verdade que ele só poderia revelar em sua totalidade se estivesse pronto para enfrentar as consequências. De repente, um barulho vindo do andar de cima quebrou a tensão. O estrondo, seguido de gritos agudos, soou como um trovão em dia de sol. Camila e Edgar trocaram olhares perplexos. O que poderia ter acontecido? Correu para as escadas, mas antes que pudesse subir um único degrau, Lúcia apareceu, pálida como um fantasma, as mãos. Edgar, é a sua esposa! Algo aconteceu! As palavras dela estiveram carregadas de pânico, um prenúncio do que estava por vir. Edgar, sentindo seu coração disparar, subiu os degraus apressadamente. Camila o seguiu, intrigada e alarmada. Ao chegarem ao quarto, a cena que se desenrolou diante deles congelou o tempo. Sofria de uma convulsão. Clara, a esposa de Edgar, que parecia tão sempre forte, estava no chão, rodeada por frascos de medicamentos quebrados. A expressão de dor em seu rosto era inconfundível. Mas enquanto eles tentavam ajudá-la, uma coisa chocante aconteceu. Clara, em meio ao sofrimento, olhou para Camila com intensidade, que fez o coração da jovem parar por um instante. Você não deveria estar aqui, filha. A última palavra saiu da boca de Clara como um sussurro, um eco que reverberou ladeira abaixo. Camila sentiu o mundo desabar ao seu redor. Era como se cada parte do seu ser tivesse sido atingida por uma onda de choque. O que você disse? Edgar olhou para Camila, aturdido, incapaz de processar as palavras da esposa. Clara, o que você quer dizer com isso? A confusão dominava seu rosto. Camila sentia suas mãos frias. Seu corpo em choque. Eu não queria que você soubesse assim, mas eu sou seu pai e Clara sua mãe. Seu nome verdadeiro é Sofia. O ar na sala se tornou espesso, pungente. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça pareciam se entrelaçar de maneira tão cruel. Camila, agora com uma nova identidade e um legado marcado por mentiras e segredos, sentiu seu estômago revirar. A confusão tomou conta dela. Como isso poderia ser verdade? O que mais estava escondido debaixo das camadas dessa família que até então parecia perfeita? E entre a urgência de salvar Clara e as revelações de uma vida inteira sendo desfeita à sua frente, tudo parecia girar em torno de um único ponto. Quem ela realmente era? Enquanto os gritos ecoavam e a vida de Clara se esvaía, o que mais estava prestes a ser revelado? O que os esperava nas próximas horas entre escândalos e verdadeiras traições? As sombras daquela mansão estavam apenas começando a se movimentar. O ar na sala se tornou pesado, como se o tempo tivesse parado após a revelação de Clara. Camila sentiu a confusão dominá-la, o coração batendo forte. Fia? As palavras ecoavam na mente dela, reverberando como um trovão. Ela mal tinha o entendimento do que se desenrolava diante dos seus olhos. Mas o olhar de Clara, cheio de dor e desespero, não deixava dúvidas. Edgar, isso não pode ser verdade! Camila exclamou, quase em um sussurro, enquanto seu corpo tremia. O caos na sala se intensificava. A saúde de Clara estava comprometida, e a verdade que ela acabara de descobrir parecia prestes a despedaçar suas vidas. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um novo barulho cortou o ar. Um estrondo forte e ensurdecedor, quase como uma explosão. As paredes tremeram. Camila e Edgar se entreolharam, surpresos e aterrorizados. O que mais poderia acontecer naquela casa? Sem pensar duas vezes, Edgar correu para a porta. Enquanto Kalima o seguia, sentindo o coração na garganta. O cheiro de fumaça começou a se espalhar. Quando chegaram ao pé da escada, um pilar de fumaça negra subia do andar de cima. O pânico tomou conta. Tem que ser a Lúcia. Edgar gritou, determinado. Ela sempre esteve metida em confusões. Camila, corajosa, não hesitou.
Juntos eles subiram as escadas, agora com a mente em turbilhão. Com cada passo o medo crescia. O futuro que ela imaginava havia desmoronado. Como poderia lidar com essa nova identidade e com os segredos que estavam se desvendando? Ao chegarem ao corredor, o cenário era desesperador. O quarto de Lúcia estava envolto em chamas. As chamas dançavam como seres vivos, ameaçando devorar tudo ao redor. O que estava ocorrendo? Entre as chamas, uma silhueta se movia. Era Lúcia, no meio do caos, com uma expressão que misturava raiva e desespero. Ela olhou diretamente para Camila, e a jovem sentiu um frio na espinha ao ver a expressão de satisfação no rosto da governanta. Vocês nunca deveriam ter descoberto, Lúcia gritou, os olhos brilhando com uma fúria indescritível. O jogo acabou! Seus braços se moveram como se estivesse invocando o fogo, controlando a destruição ao seu redor. Camila não podia acreditar no que estava ouvindo. Era como se tudo o que ela havia enfrentado fosse parte de um plano sinistro. O calor das chamas estava ficando insuportável, e Edgar puxou Camila para trás, fazendo-a desviar da lufada quente que saía do quarto. Nós precisamos sair daqui. Agora, ele gritou, segurando a mão dela. Mas Camila estava paralisada, olhando para Lúcia, tentando entender o que havia feito com que tudo chegasse a esse ponto. A mulher tinha construído uma teia de mentiras em torno deles, um jogo mortal que agora se tornava evidente. Enquanto tentavam escapar, Clara ainda estava no chão, a respiração falhando, e Camila se perguntava se veria a mãe mais uma vez. O que mais Lúcia havia escondido? Quais segredos ainda permaneciam nas sombras daquela mansão? O chão sob seus pés tremeu novamente, e Camila fez uma última análise ao ouvir a voz fracorosa de Lúcia ressoando sobre a fumaça. Vocês acham que são os únicos que têm segredos? Espere até ver o que está escondido de verdade neste lugar. Vocês não têm ideia do que se encontra por trás da porta do cofre. A frase ficou pendurada no ar, como um pesadelo que estava apenas começando. O que mais poderia haver? Camila, com a visão embaçada pela fumaça, estava prestes a descobrir segredos que poderiam não só mudar sua vida, mas também a de outros. O que aquela casa guardava? O perigo estava apenas começando, e o que era uma busca desesperada por redenção tornou-se uma corrida contra o tempo. O ar na sala se tornou pesado, como se o tempo tivesse parado após a revelação de Clara. Camila mal conseguiu processar a explosão de informações quando as chamas aumentaram em intensidade. O calor queimava em seu rosto e o desespero crescia em seu peito. Filha, as palavras de Clara ecoavam novamente, mas agora com um peso muito maior. Camila olhou para Edgar, que estava paralisado, os olhos arregalados em estado de choque. Lúcia, ainda cercada pelas chamas, sorriu de maneira sinistra. Vocês acham que eu não tenho controle do que acontece nesta casa? Vocês são apenas peças no meu jogo. Era como se aqueles momentos de tensão agora se transformassem em um pesadelo real, onde a verdade era só mais uma ilusão a ser manipulada. Quando Camila deu um passo à frente, tentando ajudar Clara, um barulho estrondoso ecoou. Um vidro se quebrou, o que a fez pular. Tem que ser a Lúcia. Edgar gritou de novo e, com um movimento decidido, puxou Camila para trás. Precisamos sair. Mas Camila ficou paralisada, com os olhos fixos em Lúcia. Tentava entender o que estava acontecendo. Vou te mostrar o que realmente se esconde neste lugar. Lúcia gritou, e com um movimento brusco, uma prateleira cheia de frascos que estavam próximos a ela desabou, derrubando os potes que continham substâncias inflamáveis. As chamas dançaram e se espalharam com um rugido selvagem. O que você está fazendo? Camila gritou, o pânico preenchendo sua voz. O calor se intensificou, e as labaredas começaram a engolir o que restava do ambiente. Com um olhar de loucura, Lúcia se virou para Camila. Agora você verá tudo! Mas antes que isso pudesse acontecer,
Uma figura conhecida saiu das sombras do corredor. Era Clara, a esposa de Edgar, que antes estava no chão. Com os olhos arregalados e uma determinação surpreendente, ela deslizou entre o fogo e chegou até Lúcia. Chega, você não pode mais destruir a vida deles. Camila não conseguia acreditar no que via. Clara parecia revigorada, como se a convulsão a tivesse transformado em outra pessoa. Você está louca, Clara. Você devia estar morta, Lúcia gritou. Mas Clara respondeu com firmeza. Nunca mais. A tensão entre elas crescia, e em um movimento rápido, Clara puxou uma faca que estava escondida em sua cintura. Você acha que pode controlar tudo, Lúcia? As coisas que eu fiz, as escolhas que tomei, não vão mais ser controladas por você. A tensão explodiu. Um grito ecoou, e Camila ficou petrificada. No instante seguinte, Clara avançou em direção a Lúcia. E o choque fez com que todos na sala prendessem a respiração. Com um movimento rápido, a lâmina cortou, mas não para ferir, e uma ramificação da verdade que todos tinham medo de enfrentar emergiu. Você não é minha mãe. A verdade é muito mais complicada do que você pensa. A revelação de Clara soou como um trovão. Camila sentiu seu coração parar. Se Clara não era sua mãe, quem era ela de verdade? O que mais Lúcia havia escondido? Com lágrimas nos olhos, Lúcia gritou. Você não tinha que saber. Ninguém deve saber. Mas o fogo começou a consumir mais do que apenas objetos físicos. Era a verdade, a mentira, a vida inteira que estava desmoronando. Tudo uma farsa. A casa começou a tremer e o desespero tomou conta de Camila. O que mais Lúcia escondia? Qual seria a ligação que Clara tinha com ela? As labaredas aumentavam, e no meio do caos, o último grito de Lúcia ecoou. Vocês não estão prontos para a verdade. Eu sou sua verdadeira mãe. Naquele momento, tudo parou. O ar ficou gélido, e Camila sentiu um nó na garganta. O que isso significava? Como a casa, em chamas e cheia de sombras, escondia verdades que lhes eram negadas. Enquanto a fumaça se espalhava, um novo mundo se abria. E o que era uma simples busca por identidade se tornava um labirinto de segredos perigosos. Desespero e esperança colidiram, e uma pergunta ressoava em sua mente. Como seria a vida após essa revelação devastadora? O ar na sala se tornou gélido, e o tempo pareceu parar com a revelação explosiva de Lúcia. Camila ficou paralisada, as mãos tremendo, o coração acelerado. O que Lúcia havia dito reverberava em sua mente como um eco aterrador. Sou sua verdadeira mãe. Assim que essas palavras saíram de sua boca, uma onda de choque varreu a sala, deixando todos atordoados. Clara tropeçou, quase perdendo o equilíbrio. O que você está dizendo? Isso é impossível. Sua voz estava tingida de desespero enquanto encarava Lúcia, uma luta interna estampada em seu rosto. Camila olhou de uma para a outra, tentando processar o que estava acontecendo. Se Clara não era sua mãe, quem era ela realmente? Mas no meio desse turbilhão de emoções, o caos se intensificou. Um grito cortante ecoou do corredor. Camila virou a cabeça, e o que viu a deixou completamente paralisada. Uma figura encapuzada, envolta em sombras, surgiu das chamas. O manto escuro balançava enquanto avançava na sua direção. O coração de Camila disparou. Quem era aquilo? Edgar, percebendo a nova ameaça, gritou: Fiquem atrás de mim! Mas a figura, em vez de recuar, levantou a mão e puxou o capuz para trás. O rosto que apareceu era familiar, mas ao mesmo tempo surreal. Era a mãe de Camila, Ana, que ela achava estar morta. Aquilo não podia ser real. A dor se misturou à confusão. Eu vim, filha, Ana declarou. Sua voz soa angustiada e determinada. Você não pode ficar aqui. Isso não é seguro. A intensidade da cena fez o ar ficar pesado, quase insuportável. Camila sentiu um nó na garganta. Mas como você está viva? Eu pensei que você estivesse morta. Antes que Ana pudesse responder,
As chamas ao redor pareciam se intensificar, como se estivessem se alimentando da tensão no ar. Lúcia sorriu por um momento, mas logo seu semblante se contorceu em raiva. Você não devia ter voltado, Ana. Essa casa não é o seu lar. Não é Lúcia que decide isso, Ana retrucou, assumindo uma posição de defesa. Eu sou a verdadeira mãe dela, cheia de mentiras. O choque na sala era palpável. Camila olhou para Edgar, que estava tão perdido quanto ela, a confusão refletida em seus olhos. O calor do fogo e o frio da verdade a envolviam de maneiras incontroláveis. A situação piorou quando Lúcia, com um movimento rápido e inesperado, pegou uma garrafa que estava ao seu lado. Um frasco com um líquido estranho e claro. Se você quer batalhar, então vamos. Ela jogou o conteúdo em direção a Ana. A mãe de Camila, no entanto, conseguiu desviar por pouco. O líquido atingiu a parede e onde antes havia uma superfície lisa, agora havia uma explosão de chamas azuis. O que você fez? Clara gritou, horrorizada. A violência das chamas mudou de forma, parecendo consumir a própria essência da sala. O calor subiu rapidamente, e o tempo estava se esgotando. Ana lançou um olhar feroz para Lúcia. Você vai pagar por isso. Essa não é a sua casa. Os dois lados estavam em conflito, cada um envolvido em segredos. Camila estava entre a certeza e a confusão, sem saber em quem confiar. Enquanto a batalha das palavras se intensificava, um estrondo terrível ressoou pela casa. O teto acima deles parecia ceder e uma parte da estrutura desabou, revelando o céu escuro e estrelado. O ar estava impregnado de fumaça e tensão. Saia, agora! Edgar gritou, puxando Camila pela mão. Mas ela hesitou. E minha mãe? E tudo isso? O que está acontecendo? Agora não é hora para perguntas. Precisamos sair. Ele puxou-a, mas tudo começou a desmoronar ao seu redor. Camila! Ana gritou, estendendo a mão. Não acredite em Lúcia. A verdadeira história está muito além de nós. Mas antes que pudesse terminar, um novo estrondo fez o chão tremer. Tudo estava prestes a desmoronar, e a única coisa que Camila sentiu foi um apelo profundo dentro de si. O que estava escondido? O que mais poderia ser revelado naquela noite caótica? O futuro dela, sua identidade, sua vida estavam em jogo. As chamas dançavam, os gritos ecoavam, e com cada segundo que passava, a verdade se tornava um labirinto de sombras, desafiando tudo o que ela pensava saber. E enquanto a destruição tomava conta, uma pergunta pairava no ar. Qual era a verdadeira história por trás de cada um naquele caos? O ar na sala se tornou gélido, e o tempo pareceu parar com a revelação explosiva de Lúcia. Camila ficou paralisada, as mãos tremendo, o coração acelerado. O que Lúcia havia dito reverberava em sua mente como um eco aterrador. Sou sua verdadeira mãe. As chamas se agitaram, refletindo a confusão que revirava dentro dela. Não pode ser verdade. Clara gritou, seus olhos marejados. Edgar, em desespero, olhou para as duas mulheres, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Camila, de repente, sentiu como se estivesse em um pesadelo que não conseguia acordar. No meio do caos, um som forte estourou da direção do corredor. O piso começou a tremer e os gritos aumentaram. Temos que sair, Edgar gritou, puxando Camila pelo braço. Mas ela estava paralisada. Espere, Ana, que tinha surgido das sombras, parecia mais determinada do que nunca. Ela não pode acabar com tudo isso. Suas palavras saíram no impulso, e o olhar nos olhos dela era de quem tinha muito a perder. Então, em um movimento quase sobre-humano, Ana se lançou na direção de Lúcia, entre o fogo e a fumaça. Com um grito de raiva ou medo, segurou a mão de Lúcia, puxando-a para trás. Você não vai machucar minha filha de novo! A luta entre as duas parecia surreal, como se cada movimento delas energizasse o ambiente. O calor das chamas se intensificava, enquanto o tempo parecia esticar, cada segundo se arrastando como uma eternidade.
Camila queria gritar, mas as palavras não conseguiam sair. Então, em um instante que mudou tudo, Lúcia, em meio a um acesso de loucura, empurrou Ana longe, que caiu com o corpo atingindo um módulo de madeira que cedeu sob seu peso. Vocês não conseguem entender, Lúcia gritou, os olhos verdadeiramente selvagens. Ninguém precisa saber a verdade. A sala estava pegando fogo, mas um silêncio gelado repentinamente tomou conta de todos. E então, a batida da porta principal ecoou, um antebraço forte a empurrando. A entrada da casa se abriu, e um homem alto, cabelos desordenados, entrou correndo. O rosto pálido, como se tivesse acabado de sair de uma caverna escura, era Rafael, ex-marido de Lúcia, e que todos acreditavam estar fora da vida dela. Estou aqui para acabar com isso, ele gritou. O olhar fogo e dor em seus olhos fez Camila pensar que aquele era o homem que ela mal conhecia, mas a adrenalina o fazia parecer o herói em um filme. Ele se lançou em direção a Lúcia. O impulso a parecia colocar em movimento tudo ao redor. Com um movimento ágil, ele agarrou Lúcia pelo braço. E então, em um momento de choque, a verdade se revelou de maneira devastadora. Não somos apenas pessoas envolvidas em mentiras. O segredo está em você, Camila. Você é fruto de um pacto que estabelecemos. Somos todos parte disso. As chamas engoliram tudo ao redor. E o chão estalou. Camila segurou a cabeça, tentando entender o que estava acontecendo. Ela não era apenas a filha apaixonada em busca de uma vida melhor. Havia um pacto obscuro, algo que os ligava de maneira profunda, que Lúcia nunca deveria ter revelado. O olhar de Clara, que agora estava caindo em sua própria confusão, passou de raiva para dor. Não, isso não pode ser verdade. As lágrimas correram por seu rosto, enquanto o pânico se espalhava ainda mais. O que estava acontecendo? Camila olhou para Edgar, o desespero refletido em seus olhos. E quando todos pensavam que não poderia haver mais reviravoltas, uma parte do teto desabou. Lúcia, que se afastara de Rafael, estava prestes a ser consumida. Era tudo um teste. Todos vocês eram peças de um jogo que eu nunca pretendia perder. E antes que alguém pudesse reagir, Rafael foi lançado para fora do caminho, agarrando Lúcia na tentativa de salvá-la. Camila, agora entre o desespero e a destruição, sentiu que o futuro dela estava em jogo. As verdades que nunca imaginou estarem ali, reveladas na tempestade de fogo. Com cada segundo passando, cada grito, cada nova revelação, a única pergunta que restava em sua mente era: quem ela realmente era? Enquanto o teto continuava a ruir e os gritos ecoavam, a casa se tornara um labirinto de ilusões e verdades imprevisíveis. Qual seria o fim disso tudo? O ar na sala se tornou gélido e o tempo pareceu parar com a revelação explosiva de Lúcia. Camila ficou paralisada, as mãos tremendo, o coração acelerado. O que Lúcia havia dito reverberava em sua mente como um eco aterrador. Sou sua verdadeira mãe. As chamas se agitaram, refletindo a confusão que revirava dentro dela. Não pode ser verdade! Clara gritou, seus olhos marejados. Edgar, em desespero, olhou para as duas mulheres como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Camila, de repente, sentiu como se estivesse em um pesadelo que não conseguia acordar. No meio do caos, um som forte estourou da direção do corredor. O piso começou a tremer e os gritos aumentaram. Temos que sair! Edgar gritou, puxando Camila pelo braço. Mas ela estava paralisada. Espere! Ana, que tinha surgido das sombras, parecia mais determinada do que nunca. Ela não pode acabar com tudo isso. Suas palavras saíram no impulso, e o olhar nos olhos dela era de quem tinha muito a perder. Então, em um movimento quase sobre-humano, Ana se lançou na direção de Lúcia, entre o fogo e a fumaça. Com um grito de raiva ou medo, segurou a mão de Lúcia, puxando-a para trás.
Você não vai machucar minha filha de novo. A luta entre as duas parecia surreal, como se cada movimento delas energizasse o ambiente. A tensão se intensificava e o calor das chamas se tornava insuportável. Camila queria gritar, mas as palavras não conseguiam sair. Então, em um instante que mudou tudo, Lúcia, em meio a um acesso de loucura, empurrou Ana longe, que caiu com o corpo a atingir um módulo de madeira, que cedeu sob seu peso. Vocês não... Ninguém precisa saber a verdade. A sala estava pegando fogo, mas o silêncio gelado repentinamente tomou conta de todos. E então, a batida da porta principal ecoou, um antebraço forte a empurrando. A entrada da casa se abriu e um homem alto, cabelos desordenados, entrou correndo. O rosto pálido, como se tivesse acabado de sair de uma caverna escura. Era Rafael, ex-marido de Lúcia, e que todos acreditavam estar fora da vida dela. Estou aqui para acabar com isso, ele gritou. O olhar fogo e dor em seus olhos fez Camila pensar que aquele era o homem que ela mal conhecia, mas a adrenalina o fazia parecer o herói em um filme. Ele se lançou em direção a Lúcia. Um impulso a parecia colocar em movimento tudo ao redor. Com um movimento ágil, ele agarrou Lúcia pelo braço. E então, em um momento de choque, a verdade se revelou de maneira devastadora. Não somos apenas pessoas envolvidas em mentiras. O segredo está em você, Camila. Você é fruto de um pacto que estabelecemos. Somos todos parte disso. As chamas engoliram tudo ao redor e o chão estalou. Camila segurou a cabeça, tentando entender o que estava acontecendo. Ela não era apenas a filha apaixonada em busca de uma vida melhor. Havia um pacto obscuro, algo que os ligava de maneira profunda, que Lúcia nunca deveria ter revelado. O olhar de Clara, que agora estava caindo em sua própria confusão, passou de raiva para dor. Não, isso não pode ser verdade. As lágrimas correram por seu rosto, enquanto o pânico se espalhava ainda mais. O que estava acontecendo? Camila olhou para Edgar, o desespero refletido em seus olhos. E quando todos pensavam que não poderia haver mais reviravoltas, uma parte do teto desabou. Lúcia, que se afastara de Rafael, estava prestes a ser consumida. Era tudo um teste. Todos vocês eram peças de um jogo que eu nunca pretendia perder. E antes que alguém pudesse reagir, Rafael foi lançado para fora do caminho, agarrando Lúcia na tentativa de salvá-la. Camila, agora entre o desespero e a destruição, sentiu que o futuro dela estava em jogo. As verdades que nunca imaginou estarem ali, reveladas na tempestade de fogo. Com cada segundo passando, cada grito, cada nova revelação, a única pergunta que restava em sua mente era: quem ela realmente era? Enquanto o teto continuava a ruir e os gritos ecoavam, a casa se tornara um labirinto de ilusões e verdades imprevisíveis. Um relâmpago intenso iluminou o espaço, e ela viu, no rosto de Lúcia, uma mistura de alívio e temor, como se finalmente... Camila, se você não sair agora, tudo estará perdido, gritou Rafael. Mas ela não sabia para quem olhar. As chamas dançavam ao seu redor, e no calor da confusão, a verdade parecia mais distante do que nunca. O que poderia ser mais devastador do que tudo o que já haviam enfrentado? O que mais estava escondido no coração daquela casa? A pergunta pairava no ar. Eles algum dia seriam livres daquela teia de segredos? O ar na sala se tornou gélido, e o tempo pareceu parar com a revelação explosiva de Lúcia. Camila ficou paralisada, as mãos tremendo, o coração acelerado. Sou sua verdadeira mãe. As chamas se agitaram, refletindo a confusão que revirava dentro dela. Não pode ser verdade! Clara gritou, seus olhos marejados. Edgar, em desespero, olhou para as duas mulheres, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Camila se viu presa em um labirinto de emoções. Antes que pudesse processar,
Um estrondo veio do corredor. O piso tremia. Temos que sair! Edgar gritou, puxando Camila pelo braço. Mas tudo o que ela queria era entender o que estava acontecendo. Espere! Ana, sua mãe que parecia ter voltado do além, fixou o olhar em Lúcia, com uma determinação feroz. Uma batalha de verdades e mentiras estava prestes a explodir, e o calor se intensificava ao redor deles. Em um movimento quase sobre-humano, Ana avançou, mas Lúcia, apesar da fúria, não estava sozinha. Um grupo de figuras familiares emergiu das sombras. Eram os amigos de Lúcia, um braço armado de apoio. Camila não tinha ideia de que Lúcia tinha aliados, e a cena se transformou em um confronto explosivo. Vocês não entendem, Lúcia gritou, movendo-se entre as chamas. Todo mundo aqui tem culpa, e eu sou a única que sabe a verdade. A tensão cresceu como as chamas ao seu redor. Camila respirou fundo, o pânico crescendo. O que Lúcia queria dizer? Ela não estava pronta para mais segredos. Olhou para Edgar, que parecia tão perdido quanto ela. Um estrondo portentoso ecoou e parte do teto desabou, separando-os. Os aliados de Lúcia começaram a cercá-los. Camila notou uma silhueta familiar. Era Rafael, o ex-marido de Lúcia. Ele tinha chegado no momento mais caótico. Não se aproxima dela, ele gritou, segurando uma lâmpada quebrada como uma arma. Todos se viraram para ele confusos. Você não sabe o que está fazendo, Lúcia reagiu, mas Rafael estava decidido. Por que você não conta a verdade, Lúcia? Você fez um acordo com as sombras, e agora todos nós vamos pagar por suas mentiras. Camila ficou gelada. Que acordo? Sua voz mal saiu. Ela não queria acreditar que sua vida era movida por pactos obscuros. Era quando o chão tremeu sob seus pés, e a estrutura da casa parecia gritar, recebendo calor e raiva. Camila! Edgar a puxou para longe, do fogo e gritos. Precisamos sair, agora! Mas como poderia deixar sua mãe, a mulher que acreditou ser sua verdadeira mãe, lutando contra a Lúcia? Rafael e Lúcia estavam em um embate que parecia uma dança mortal. As chamas baixaram por um momento, e a verdade que se desenrolava em meio ao caos parecia um filme de terror. Lúcia, com um olhar feroz, tornou-se ainda mais ameaçadora. Então, em um instante devastador, algo que nenhum deles poderia prever aconteceu. Ao tentar desviar de Rafael, Lúcia se virou e revelou uma marca em seu braço. Um símbolo semelhante ao de uma seita obscura. Uma marca que Camila reconheceu de algum lugar. Um símbolo que sua mãe lhe mostrara em um dia distante, afirmando que era um legado de família. Você pertence a nós, Camila. Lúcia berrou, e cada palavra parecia um golpe. Você é a chave de tudo isso. A razão que aqui estamos e por que a casa arde. Camila sentiu o chão ruir sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Seu corpo começou a tremer, e todas as evidências que se empilhavam a deixaram em estado de choque. Rafael então interrompeu. Você não é só produto de um jogo. Você é a livre escolha entre o bem e o mal. A família que você pensou ter está ligada a forças que nem mesmo sua mãe conhece. A cada palavra, as chamas subiam mais, embrenhando-se nas verdades obscuras que cercavam sua vida. Camila, paralisada, se viu no olho dessa tempestade. O que era real? O que mais estava oculto nessa trama? E então, no momento mais crítico, enquanto o espaço ao redor parecia desmoronar, a verdadeira natureza de Camila começou a se revelar. Um brilho intenso a envolveu, como se algo nela tivesse despertado. Eu sou o quê? Ela sussurrou, enquanto olhares se cruzavam. O que isso significava para todos eles? O que mais viria à luz? O ar na sala se tornou gélido, e o tempo pareceu parar com a revelação explosiva de Lúcia. Camila ficou paralisada, as mãos tremendo, o coração acelerado.
Sou sua verdadeira mãe. As chamas se agitaram, refletindo a confusão que revirava dentro dela. Não pode ser verdade. Clara gritou, os olhos marejados. Edgar, em desespero, olhou para as duas mulheres, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Camila se viu presa em um labirinto de emoções. Antes que pudesse processar, um estrondo veio do corredor. O piso tremia. Temos que sair! Edgar gritou, puxando Camila pelo braço. Mas tudo o que ela queria era entender o que estava acontecendo. Espere! Ana, sua mãe, que parecia ter voltado do além, fixou o olhar em Lúcia. Com uma determinação feroz. Uma batalha de verdades e mentiras estava prestes a explodir, e o calor se intensificava ao redor deles. Em um movimento quase sobre-humano, Ana avançou, mas Lúcia, apesar da fúria, não estava sozinha. Um grupo de figuras familiares emergiu das sombras. Éramos amigos de Lúcia, um braço armado de apoio. Camila não tinha ideia de que Lúcia tinha aliados, e a cena se transformou em um confronto explosivo. Vocês não entendem, Lúcia gritou, movendo-se entre as chamas. Todo mundo aqui tem culpa, e eu sou a única que sabe a verdade. A tensão cresceu como as chamas ao seu redor. Camila respirou fundo, o pânico crescendo. O que Lúcia queria dizer? Ela não estava pronta para mais segredos. Olhou para Edgar, que parecia tão perdido quanto ela. Um estrondo portentoso ecoou e parte do teto desabou, separando-os. Os aliados de Lúcia começaram a cercá-los. Camila notou uma silhueta familiar. Era Rafael, o ex-marido de Lúcia. Ele tinha chegado no momento mais caótico. Não se aproxima dela, ele gritou, segurando uma lâmpada quebrada como uma arma. Todos se viraram para ele confusos. Você não sabe o que está fazendo. Lúcia reagiu, mas Rafael estava decidido. Por que você não conta a verdade, Lúcia? Você fez um acordo com as sombras. E agora todos nós vamos pagar por suas mentiras. Camila ficou gelada. Que acordo? Sua voz mal saiu. Ela não queria acreditar que sua vida era movida por pactos obscuros. Era quando o chão tremeu sob seus pés, e a estrutura da casa parecia gritar, recebendo calor e raiva. Camila! Edgar a puxou para longe do fogo e gritos. Precisamos sair, agora. Mas como poderia deixar sua mãe, a mulher que acreditou ser sua verdadeira mãe, lutando contra Lúcia? Rafael e Lúcia estavam em um embate que parecia uma dança mortal. As chamas baixaram por um momento, e a verdade que se desenrolava em meio ao caos parecia um filme de terror. Lúcia, com um olhar feroz, tornou-se ainda mais ameaçadora. Então, em um instante devastador, algo que nenhum deles poderia prever, aconteceu. Ao tentar desviar de Rafael, Lúcia se virou e revelou uma marca em seu braço, um símbolo semelhante ao de uma seita obscura. Uma marca que Camila reconheceu de algum lugar. Um símbolo que sua mãe lhe mostrara em um dia distante, afirmando que era um legado de família. Você pertence a nós, Camila. Lúcia berrou e cada palavra parecia um golpe. Você é a chave de tudo isso. A razão que aqui estamos e por que a casa arde. Camila sentiu o chão ruir sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Seu corpo começou a tremer e todas as evidências que se empilhavam a deixaram em estado de choque. Rafael então interrompeu. Você não é só produto de um jugo. Você é a livre escolha entre o bem e o mal. A família que você pensou ter está ligada a forças que nem mesmo sua mãe conhece. A cada palavra, as chamas subiam mais, embrenhando-se nas verdades obscuras que cercavam sua vida. Camila, paralisada, se viu no olho dessa tempestade. O que era real? O que mais estava oculto nessa trama? E então, no momento mais crítico, enquanto o espaço ao redor parecia desmoronar, a verdadeira natureza de Camila começou a se revelar. Um brilho intenso a envolveu, como se algo nela tivesse despertado. Mas antes que pudesse entender, um estrondo vindo do antigo cofre ecoou pelo ambiente.
Todos se viraram, e o cofre, uma relíquia antiga e esquecida, havia se aberto. De dentro dele, uma luz radiante emergiu, como se estivesse libertando algo há muito aprisionado. Camila sentiu uma força poderosa a puxando, uma conexão, quase como se o cofre a estivesse chamando. E no instante em que a luz se espalhou, um espectro surgiu, uma figura envolta em sombras e luz. Era uma versão mais velha e sábia de si mesma, e seu olhar carregava o peso de segredos profundos. Camila, você deve escolher, a escuridão ou a luz. O seu destino está em suas mãos. No exato momento em que as palavras voaram, o teto desabou e o caos reinou. O que mais havia dentro daquele cofre? A vida de Camila estava prestes a se transformar de uma forma que ela nunca poderia imaginar. As chamas se espalharam e o calor parecia consumi-los. Mas algo mudou no ar. A luz do cofre iluminou o ambiente, revelando não só o caos ao redor, mas também a verdade que estava enraizada em seus corações. Camila sentiu um frio percorrer sua espinha, enquanto os olhares se voltavam para ela. Você é a chave de tudo isso. A voz de Lúcia ressoou com uma mistura de temor e esperança. Clara, e você, Ana, o que isso significa? Camila olhou para ambas, sua mente em alvoroço. O brilho da luz do cofre cresceu, aquecendo o espaço e revelando fragmentos de memórias que ela nunca soube que existiam. Era como se a energia do cofre pulsasse através dela, revelando tudo o que havia sido escondido. No mais profundo do seu ser, você já sabia, Camila. Disse Ana, com lágrimas nos olhos. Você tem o poder de escolher. O destino de todos nós está em suas mãos. Com um fervor inesperado, Camila se viu erguendo a cabeça como se uma força interior estivesse acordando. As chamas dançavam, mas a determinação crescia dentro dela. Eu não vou ser apenas uma peça neste jogo. Chega de mentiras, ela gritou, e a intensidade de suas palavras ecoou pela sala. Edgar, ao lado dela, olhou admirado. Camila, não podemos ficar aqui. Precisamos sair e rápido. Mas a voz de Camila se impôs, firme. Não vou sair até saber toda a verdade. Nesse instante, um estrondo retumbante sacudiu a casa, e o teto começou a desmoronar mais intensamente. As paredes estavam se quebrando, e a fumaça tornava a respiração difícil. Sai agora! Lúcia berrou. Mas Camila não estava disposta a se retirar sem confrontar tudo que a mantinha presa. Ser sua própria escolha. O que deseja em seu coração, Camila? Pediu Ana, estendendo a mão. A ligação entre mãe e filha, apesar das revelações, era intensa e palpável. Utilize seu poder para escolher sua verdade. O cofre brilhava intensamente, e a imagem da própria infância de Camila surgiu diante dela. Risadas com sua verdadeira mãe, momentos que nunca soubera. E foi nesse momento que ela reconheceu os laços, não só com as mulheres ao seu redor, mas também com a força que carregava. A luz não é apenas uma escolha, é o que eu realmente sou. Camila gritou, sua voz agora clara e forte. Ela avançou em direção ao cofre, suas mãos estendidas. O brilho a envolveu e ela sentiu os segredos de sua linhagem fluírem através dela. Não! Gritou Lúcia. O desespero em seu tom revelava que a verdade não era algo que ela poderia controlar. Camila girou-se, o poder da luz pulsando em suas veias, e olhou nos olhos de cada um deles. Todos estavam esperando o que ela decidiria. Eu escolho a luz, declarou. E as chamas ao redor pareceram hesitar, como se o fogo e a fumaça se curvassem diante dela. Com um movimento decisivo, Camila tocou o cofre e uma onda de energia se dispersou. O calor do fogo foi substituído por uma brisa suave, enquanto a luz se espalhou, envolvendo todos e transformando o ambiente. Quando a luz dissipou, a antiga mansão estava intacta, mas todos os segredos haviam sido revelados. As marcas da luta, as feridas emocionais e os laços rompidos pareciam se dissipar. A tensão havia sido substituída por um novo começo. Isso
Isso é incrível. Edgar disse em choque, enquanto observava a mudança ao redor. Lúcia, ainda ofegante, parecia diminuta, como se tivesse perdido sua força. Camila olhou para Ana e Clara, agora mais próximas do que nunca, reconciliando passado e futuro. Estamos juntas nesse novo caminho, sussurrou. Cada uma delas, a partir de suas escolhas, começava a desenhar uma nova história, livre das sombras. E que estava por vir? Os desafios da verdade e de quem elas eram ainda não estavam completos. Mas agora tinham o controle. Camila sentiu a esperança se acender. O que antes parecia um labirinto de segredos, agora era um espaço de novas possibilidades. Mas antes que pudessem processar tudo, um estrondo distante ecoou na propriedade. O que mais estava escondido nas sombras do passado? O que estava por vir? E você? O que achou desse desfecho? Para não perder as próximas histórias exclusivas, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Cada ação conta e apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.